E aí, gente? Bom? Então tá bom. É o seguinte, hoje nós começamos a parte 8 da nossa caminhada do peregrino. O peregrino, o cristão, vai encontrar um companheiro. Vamos ver quem é? Então, gente, hoje nessa oitava parte, né, do peregrino, nós temos o cristão com um novo companheiro. Quem será que é esse companheiro? Vocês lembram que aconteceu na Feira das Vaidades, né? Situação difícil lá. Bom, também durante essa nossa conversa de hoje, nós vamos aprender um pouquinho, ou refletir um pouquinho sobre, dá para dar um jeitinho, dá para fazer uma gambiarra, sabe? Se a gente fizer desse jeito, acho que não dá nada não, né? Nós vamos ver maracutaios ou coisas que as pessoas de repente acham que pode fazer dentro do cristianismo, mas que não é cristianismo. Isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Bom, então vamos lá. O que acontece, né? O cristão sai da Feira das Vaidades e encontra um novo amigo de caminhada, que se chama Esperançoso. O esperançoso, olha que legal, né? Esperançoso vem de esperança. Ele se converteu, vamos dizer, no caminho, né? Com C maiúsculo. Ele se converteu ao caminho pelos testemunhos que ele viu, né? Que ele presenciou do cristão e do fiel. Então, olha só como é que é importante o testemunho, né? O esperançoso, essa esperança deles surgiu porque ele percebeu, ele viu, vivenciou o testemunho dessas duas pessoas, do cristão e do fiel. E aqui eu tenho uma coisa, um paralelo interessante na história do peregrino, que eu gostaria de levantar com vocês aqui. O fiel, ele morreu lá na Feira das Vaidades, certo? Então, o fiel morreu para dar um testemunho da verdade. E o esperançoso nasceu para servir de companheiro a cristão. Olha bem isso. O fiel morreu para dar testemunho à verdade, enquanto que o esperançoso nasceu para servir de companheiro ao cristão. Parece que eu já vi essa história em algum lugar, não é? Alguém morreu e depois nos acompanha sempre, né, levando a esperança. Alguém pagou pelos nossos pecados, certo? E depois nasce, ressuscita e nos leva para a vida eterna. Essa história acho que é bem conhecida, não é não? Legal, né? Muito bem, mas vamos lá. O cristão e o esperançoso estão andando e de repente eles encontram uma pessoa muito curiosa, gente. O nome desse cara é Senhor Interesse Próprio. Olha só, Senhor Interesse Próprio, ele é morador da cidade das Boas Palavras. O nome da cidade é Boas Palavras. Quer dizer, só falação, né? Muito bem. Aí eles encontram o interesse próprio e começam a conversar um pouquinho com o interesse próprio. O cristão fala assim, eu conheço esse cara tem alguma coisa que não me cheira bem nele, né? Mas continuaram conversando. E o cristão começou a indagar o interesse próprio sobre a família, né? Perguntando assim, viu? A sua família inteira mora nessa cidade, né? A cidade das boas palavras. Quem são os seus familiares? Será que eu conheço alguém? Aí o interesse próprio começou a falar sobre os familiares dele. Gente, dá uma olhada só no naipe das pessoas. Bom, quem são os familiares do interesse próprio? O senhor vira-casaca, o senhor duas caras, o senhor qualquer coisa serve, o senhor duas línguas e a senhora dissimulada. Essas são algumas das pessoas, alguns dos parentes do interesse próprio. Eles têm uma coisa em comum aí, tá? Eles não gostam de remar contra a maré. Então eles não gostam assim de ir contra o que a maioria fala, sabe? Arranjar um pouco de confusão. Não. O que a maioria está falando está tudo em ordem. Então eles não gostam de remar contra a maré. E gostam bastante de demonstrar religiosidade, sabe? Mostrar que eles são assim fervorosos, que eles seguem, vamos dizer assim, a palavra colocada na religião e tudo. Então eles gostam dessas coisas aí, mas não gostam de remar contra a maré. Bom,
O interesse próprio está caminhando sozinho e fala, viu? Posso me juntar então a vocês, cristão e esperançoso? Podemos caminhar os três? Então, o cristão fala o seguinte: olha, se você quiser caminhar com a gente, você vai ter que fazer duas coisas. Tem duas condições aí. Primeiro, você vai ter que remar contra a maré, sim, senhor. Não é seguindo a maioria necessariamente, não. E segundo, esse negócio de religiosidade não vale aqui. Nós temos que ser fiéis, né, à nossa fé em qualquer tempo, tanto nos tempos bons quanto nos tempos ruins. Tanto concordando com as pessoas, como muitas vezes discordando das pessoas. E aí, topa? Ao interesse próprio, eu falo o seguinte: olha, eu não posso aceitar isso, porque afinal os meus princípios, eles são princípios assim bastante proveitosos, me ajudam bastante na minha vida, sabe? A ficar em harmonia com todo mundo. E eles são inofensivos, não estou fazendo nada errado em ser amigo das pessoas, em concordar com as pessoas. Então qual o problema disso daí, né? Bom, o cristão não arreda pé e fala, cara, ou se você quiser andar com a gente, essas são as condições. O cristão já estava querendo se livrar um pouquinho do interesse próprio, né? E aí o interesse próprio fala assim, não, então deixa quieto, eu vou caminhando aqui atrás mesmo. Os dois, o cristão e o esperançoso, apertaram o passo e foram embora. E o esperançoso andando, desculpa, o interesse próprio andando atrás deles lá já a uma certa distância. Mas de repente, o interesse próprio ouve um barulho e olha para trás. Tem mais 3 pessoas vindo, né? E essas 3 pessoas chamam interesse próprio. Ei, espera a gente aí, estamos chegando, espera um pouquinho. O interesse próprio para. E quem são essas 3 pessoas? Para a surpresa do interesse próprio, são 3 amigos de infância. Frequentaram a mesma escola. Eles se conhecem há um tempão. E aí eles começaram a conversar, né? Primeiro, deixa eu mostrar quem são essas 3 pessoas aí. Olha só que legal. Então, os amigos de infância do interesse próprio. O apego ao mundo, o amor ao dinheiro e a avareza. O apego ao mundo, o amor ao dinheiro e a avareza começa a conversar aí com o interesse próprio, dizendo, viu, interesse, quem são aquelas pessoas que você estavam conversando lá, né? O interesse próprio fala, são 2 caras assim que são insuportáveis. O cristão e o esperançoso, sabe? Eles acham que só eles estão certos. Sabe? Não tem maleabilidade, não tem a sensibilidade de aceitar a opinião dos outros, sabe? Só a opinião deles que está certo, eles não conseguem se adaptar às situações, eles têm uma rigidez muito grande nas suas convicções, na maneira como a justiça é feita. É gente assim que é difícil conversar, sabe? Complicado, sempre os caras estão certos, os outros estão errados, né? Essa foi a explicação que o interesse próprio deu sobre o cristão e o esperançoso. Na verdade, gente, é o seguinte, o cristão e o esperançoso, eles seguem aquela máxima que eu acho muito joia. O que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Lembram disso? Isso para mim é muito importante. O que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. O cristão e o esperançoso seguem essa máxima, né? Esse ditado aí. Já os amigos lá do interesse próprio, né? O apego ao mundo, o amor ao dinheiro, a avareza, já não curtem muito isso. Bom, a turma, então, aí do interesse próprio, essa patota dele aí, eles acham isso um absurdo, né? Na verdade, eles falam, durante a conversa deles, né? Eles levantam algumas coisas dizendo o seguinte, usam algumas palavras para se dirigir, né, ao cristão e ao esperançoso, dizendo assim, esses caras são ingênuos, sabe? Eles não sabem se adaptar às diferentes situações. Qual o problema da gente fazer certas coisas, sabe? Mudar um pouquinho aqui, acertar lá, porque afinal, o que é importante? O importante é viver bem conosco e com as outras pessoas. É ou não é? Não, não é assim tão simples, não. Pera um pouquinho só. Calma. Agora a gente vai fazer uma análise profunda disso, tá, gente? Existe algumas pessoas que veem a religião de uma forma utilitária. Então, a religião é útil para mim, porque eu vou ganhar alguma coisa. Mas a gente não vai ganhar a vida eterna? Ok, isso é verdade, esse ponto é verdadeiro.
mas eu digo assim, ganhar alguma coisa agora, algum bem material agora, para que eu fique mais rico, com mais sucesso, com mais amigos, com mais coisas assim. São desejos fúteis, desejos mundanos, sabe? Coisas muito ralés, baixas, né? Superficiais, rasteiras. E as pessoas usam dessa forma, né? Com um utilitarismo da religião. O que eu vou ganhar com tudo isso? Agora, quero ver o que eu vou ganhar de verdade com tudo isso. Outras pessoas também usam Deus como uma ferramenta. É um instrumentalismo de Deus, né? Deus como instrumento. Então, por exemplo, se eu estou doente, Senhor Deus, me ajuda, me dê salvação, né? Cura minha doença e tal. Depois que eu estou bem, eu fico tranquilo. Bom, quando eu precisar, Deus me ajudou muito, viu? Me curou das coisas aí e tal. Então eu já percebi que sempre quando eu precisar de alguma coisa, eu corro para Deus. E quando você não precisar? Não, aí Deus fica lá, Deus ajuda as outras pessoas, fica ajudando, fazendo as coisas dele lá. Mas aí quando eu precisar de Deus, eu bato palma ou assobio, aí Deus vem e eu falo, Deus me ajude de novo, me cure disso. E assim vai. Essa pessoa usa, ou essas pessoas usam Deus como uma ferramenta. Quando eu preciso de Deus, eu converso com Ele. Quando eu não preciso de Deus, eu não estou nem aí para Ele. Né? E muitas pessoas usam também a religião como um legalismo. Não tem sensibilidade a outra pessoa. O que é o legalismo? É seguir, assim, não ter empatia pelo outro. Eu leio o texto bíblico, eu interpreto ele diretamente, não tento contextualizar. Em outras palavras, não vejo amor ao outro. Não vejo dificuldade pelo que o outro está passando. Então é o seguinte, o pecado dele, ele continua pecando, esse cara não vai ser salvo, não tem jeito mesmo e tal. Então, mas você percebe a luta desse cara, talvez a dificuldade, a aflição dele, ou você não liga para isso também? Então tem algumas pessoas que se apegam à religião nessa parte da legalidade da religião. Não vai conseguir nada, não é da nossa turma, sai fora, é pecador. Como se a gente não fosse pecador também. Então, quer dizer, não sente o amor ao próximo. Para isso, nós vamos pegar a nossa Bíblia e nós vamos à nossa primeira passagem. Nós temos só 2 passagens hoje, tá? A primeira passagem tem que estar grifada na tua Bíblia, hein? Tem que estar grifada. É muito importante essa passagem. Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Clássico, passagem clássica. Tem que estar grifado na tua Bíblia aí, tá? Vamos ler então? Olha só. Fantástico. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas coisas, todas essas tentações, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. Gente, essa passagem aqui é fantástica. Está mostrando exatamente o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Né? Então, olha só. Primeiro lá, né? Nem só de pão viverá o homem. Depois, são as palavras de Jesus. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E, finalmente, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. São 3 coisas que combatem exatamente aquilo que nós falamos agora de pouco, o utilitarismo, o instrumentalismo, o legalismo, sabe?
de seguir a palavra de Deus. Então veja só, o que eu estou buscando? Eu não estou buscando o pão. O pão aqui simboliza, né, como Jesus colocou, nem só de pão viverá o homem. O pão são os bens materiais, são as coisas desse mundo que nós conquistamos, entendeu? Pode ser a sua carreira profissional, a escola que você está estudando agora, ou a faculdade que você vai fazer, o curso, né? Depois que você passar no vestibular, fazer os cursos lá, e depois você se formar a sua profissão, o dinheiro que você vai ganhar, a casa que você vai ter, o carro que você vai ter, a sua esposa, o seu esposo e toda essa maravilha, né? Tudo isso daí é o pão com letra minúscula, né? Nem só de pão vive o homem, nem só disso vivem as pessoas, né? Tem coisas mais importantes do que isso. Então, de novo, a religião não tem essa utilidade para te dar esse pão com letra minúscula, mas o pão da vida com letra maiúscula, que é a salvação. Qual é a coisa mais importante que nós temos? A nossa vida. A nossa vida é a coisa mais importante que tem, e é isso que Deus nos dá. O resto é tudo supérfluo, tudo passageiro. A nossa vida é única. Percebe? Então esse é o primeiro ponto. Religião não é útil para você conseguir o pão de qualquer coisa. Deus se preocupa com isso também, lógico, tá? Mas o que nós estamos buscando é o pão da vida, com letra maiúscula. Depois Jesus coloca aqui, né? Adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Isso daqui está muito relacionado também com a utilização dos ganhos, né, de eu participar de uma religião. Então, o que eu vou ganhar com tudo isso, né? Então, olha lá, eu ganho algumas coisas de Deus, né? Por exemplo, Deus me dá um bem-estar, me dá talvez uma casa, um carro, me dá essas coisas para eu poder sobreviver. E pronto, a partir daquilo eu vou idolatrar. Eu vou me concentrar em cima daquilo lá e esqueço Deus, deixo Deus de lado. Por exemplo, quando Deus te dá talento, né, para você ser uma pessoa bastante estudiosa, bastante inteligente e fazer de repente uma ótima faculdade e ter uma ótima profissão, e aí você tendo sucesso nessa profissão, você esquece de Deus. Isso porque o talento, a sua inteligência, tudo isso, quem é que te deu? Deus te deu. Isso não te pertence. Tá vendo? Então você pega coisas que Deus te dá e se acha que você é que desenvolveu tudo aquilo lá, que aquilo é seu e ponto final. Né? Isso é o que a gente chama da idolatria. E finalmente, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. É o que Jesus coloca aqui, né? Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Isso aqui está muito relacionado também com o instrumentalismo de Deus, né? Usar Deus quando você precisa. Então, eu fico tentando, entre aspas, a Deus, né? Para que Ele me consiga tal coisa, fico barganhando com Deus. Então eu vou fazer algumas orações para que Deus me dê a cura. Eu faço tal coisa para que Deus dê tal coisa. Sabe, uma transação, parece uma transação econômica. O que é isso? Isso não é cristianismo, né? Não tem barganha com Deus. Tem misericórdia de Deus, tem graça de Deus, mas não tem barganha com Deus. E parece que os amigos do interesse próprio adoram essas coisas, né? E finalmente, gente, um outro ponto importante também é o jeitinho. Você pode ver que o interesse próprio, o apego ao mundo, o amor ao dinheiro e a avareza, quando estavam conversando, eles disseram isso aqui: poxa, os caras são muito assim, caxias, sabe? Muito direto. Eles não têm flexibilidade, tem que se adaptar à situação, depende do contexto, não pode levar ferro e fogo as coisas, né? Então, gente, uma coisa é a interpretação literal das palavras que estão escritas na Bíblia, o contexto histórico, isso é uma coisa. Outra coisa que não muda é a palavra de Deus, o sentido da palavra de Deus. Gambiarra, jeitinho, sabe? Não dá nada não se a gente fizer dessa forma. Isso é errado, isso não é cristianismo. Quer ver uma passagem triste? Muita gente olha para essa passagem e fala: ô louco, foi isso que aconteceu? Então, vamos dar uma olhada? Vamos lá para Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos de 7 a 11. 1 Crônicas, versículo 13, capítulo 13, desculpa, versículos de 7 a 11. O que aconteceu? Que é o seguinte: a Arca da Aliança, a Arca de Deus, nós estamos no Antigo Testamento, né? Ela tinha sido capturada pelos filisteus. Os filisteus levaram a Arca de Deus, olha isso, e colocaram no templo deles lá, no templo de Dagon, se não me engano. E aí deu um monte de problemas lá e os filisteus falaram: não queremos essa arca, né? Porque eles não eram seguidores de Deus e a arca não trazia coisa boa para eles, né?
trazer as punições para os pecados que eles estavam fazendo. Não queremos essa arca, devolve aí para os israelitas, manda de volta para eles. Bom, os filisteus devolveram a arca. E a arca ficou numa cidade, tá? A nossa conversa começa, a leitura do nosso texto começa a partir desse momento, tá? No qual ela está numa cidade, o rei Davi fica sabendo disso e fala, vou buscar a arca e trazer de volta para nós aqui, para Jerusalém, vou trazer para o nosso território, certo? E ele vai, todo mundo vai contente lá, eles conversam, como é que a gente vai trazer a arca, né? Precisa arranjar uma carroça nova, com os bois aí fortes, porque é uma festa, né? E a gente vai cantando, vai dançando, o rei Davi também vai dançar, todo mundo vai fazer aquela festa, aquela maravilha lá, legal. E começaram a fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Olha só, versículo 7. Da casa de Abinadab, que é onde estava a arca, né? Abinadab, gente, desculpa, é um nome comum, mas eu me confundo às vezes. Abinadab. Levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. São as duas pessoas que estavam tomando conta dessa carroça aí, com a arca aqui atrás. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado, e a arca balançou. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Olha que coisa, né? Deus tinha dado maneiras, formas, regras de como carregar a arca. Não é assim, pega a arca e põe no carroção e vai embora. Apesar das intenções serem boas. Mas não é isso que Deus combinou com eles, né? Nós estamos falando do Antigo Testamento. Só os levitas poderiam carregar a arca. Dentro dos levitas tinha uma família em especial que podia fazer isso. A arca tinha que ser coberta. Não era para colocar em carroção nenhum. Tinha que ser carregada realmente por pessoas. Tinha que ter um distanciamento entre elas, entre a arca e o povo. Tem todas umas coisas que Deus colocou na sua perfeição, ponto final. O que eles fizeram? Na maior boa vontade, né? Um jeitinho, porque afinal não dá nada não, porque nós estamos ajudando Deus do mesmo jeito, é ou não é? Então, vamos colocá-la num carroção novo e vamos levar para lá. E a arca começou a balançar, o Uzá também na boa vontade, apesar de não ser um levita, não dá nada não é, vou ajudar aqui, colocou a mão na arca, correu. E o Davi falou, como? Por que isso daí? Pois é, com Deus não se brinca, é sério as coisas. Não tem jeitinho, não dá nada não, vamos fazer isso, não tem gambiarra com Deus, entendeu? Então a gente não se amolda aos padrões do mundo, de forma alguma. Nós não nos amoldamos aos padrões do mundo. Isso não é perda de sensibilidade, isso é fazer o que é certo, isso é ter alicerces fortes, ok? Bom, e é isso que eles vão caminhando e encontram uma colina, assim, né? E tem nessa colina, ela se chama Lucro, o nome da colina, tá? Lucro. E aí, nessa colina, o que tem? Tem esse lugar chamado Lucro, no qual parece que você ganha muito de coisas interessantes se você for lá, entendeu? Muitas pessoas foram até lá, mas quando você chega lá perto, o que acontece? O chão é meio instável. O chão acaba cedendo e as pessoas caem num buraco. Esse buraco não sei se tem fim ou não, parece que não tem, só sei que nunca ninguém mais saiu de lá, entendeu? E o cristão e o esperançoso fala, estamos fora daqui, não vamos não. O esperançoso até tem uma curiosidade, e se a gente chegar só perto para dar uma olhada, o cristão fala, cara, não, esse é o caminho não passa por essa colina, não vamos nos desviar. E eles não se desviam. A turma de trás, do interesse próprio, vamos lá, do apego ao mundo, do amor ao dinheiro, à avareza, vamos lá ver o que tem na mina. E o que acontece? Não sei, porque ninguém nunca descobre o que aconteceu com eles. Eles sumiram, chegaram na colina do lucro e desapareceram, certo? Muito bem. Então, gente,
fechamento da nossa conversa de hoje aí, né? Com Deus não se brinca realmente, certo? A verdadeira religião ela é muito séria, não tem jeitinho, não tem gambiarra. Por quê? Porque nós precisamos de bases sólidas para a nossa vida. E a palavra de Deus fornece essas orientações sólidas. Entendeu? Isso que é importante nós seguirmos. Porque afinal nós temos um grande prêmio final, né? Qual que é o final? Qual que é o prêmio final que nós temos? A nossa vida, a vida eterna. Isso é mais valioso que qualquer outra coisa, certo? Não podemos esquecer disso. Por isso que não tem jeitinho, ok? Cristão e esperançoso vão continuar a sua aventura. Isso nós vamos ver na nossa próximo módulo, nosso próximo domingo, né? E o nome, gente, do próximo capítulo, né? Só para dar uma dica para vocês, o gigante desespero. Esse é o tema. Quem é esse gigante? E por que ele chama desespero? Vamos ver na próxima semana. Gente, Deus os abençoe. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.